Olá, diretores e professores da Escola Sabatina. Estamos aqui para falar da classe dos professores apaixonados. A classe dos professores apaixonados é um momento crucial para que possamos avaliar e, ao mesmo tempo, planejar ações missionárias para as unidades. Comigo estão aqui pastor Itamar Leles, pastor-geral da Associação Sul Espírito Santense, e o pastor Luciano Borges, secretário executivo da Associação Sul Espírito Santense. A classe dos professores, ela acontece em dois momentos distintos. Ela pode ser semanal, como você já conhece, e você tem acompanhado, você tem participado, e ela pode ser mensal. E é sobre esta reunião mensal que nós queremos falar aqui neste vídeo, para que você compreenda quais ações podem ser desenvolvidas aí na sua unidade, quais ações você pode dar destaque. Lembrando que há uma placa muito importante que nos ajuda a fazer este comparativo do que foi e daquilo que nós queremos alcançar. E nós vamos apresentar para você um vídeo com explicações de como você pode usar esta ferramenta, este instrumento de avaliação, de planejamento, que vai nortear as 5 metas que nós vamos falar aqui neste vídeo. Preste atenção no que será falado. Ainda não sabe como usar a plaquinha? Vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Primeiro, escreva o nome da região onde sua unidade de ação vai atuar. Ah, muito importante. Tem que ser um lugar onde não tem presença adventista, hein? Depois, defina quantos interessados vocês querem preparar para o batismo. Lembrando que cada membro da unidade é um instrutor bíblico, viu? Todos envolvidos na missão. E veja que legal, quando o interessado se batizar, a estrela dele muda de cor. É só pintar. E o melhor? Esse novo converso se torna um discípulo missionário também. Agora, vamos a um checklist rápido. Quantos da unidade estão estudando a lição diariamente? Na região escolhida, quantas pessoas da unidade frequentam o pequeno grupo? Quantos instrutores bíblicos e duplas missionárias temos neste trimestre? E quantos interessados estão estudando a Bíblia nesse período? Ah, e não esqueça, hein? Discípulos fiéis nos dízimos, ofertas e pactos são essenciais para manter as missões em todo o mundo. A cada sábado, avaliem as plaquinhas com a unidade e na classe dos professores apaixonados. Analisem todo o movimento missionário da igreja. Metas na mão. Muitas orações pelos instrutores interessados e bora pastorear em missão. Para baixar uma versão digital da plaquinha é só acessar professoresapaixonados.com.br. Vamos fazer história, nos preparando para a glória. Como você pôde ver, a avaliação das 5 metas, elas são importantíssimas para saber a saúde espiritual da sua unidade. E nós estamos aqui com o pastor Itamar. Pastor Itamar, estes elementos essenciais para se avaliar a unidade, nós temos o primeiro dele, que é o estudo diário da lição. Como podemos aproveitar bem esse momento e como saber se a unidade está estudando a lição? Inclusive, pastor Charles, eu estou aqui com um planner que os nossos diretores receberam e aqui nós já temos um roteiro sugestivo para essas reuniões, né? Então, nesse momento, o que deve ser discutido? Quantos alunos têm a assinatura da lição? E se há alguém que não tem a assinatura, por quê? O que pode ser feito para resolver o problema? Quantos estudam diariamente a lição? E o que a unidade está fazendo para incentivar o estudo da lição diariamente? Outra coisa que precisa ser discutida aqui, e é importante, é o que pode ser feito para que os alunos das unidades possam estudar 100% e todos os dias a lição da Escola Sabatina. Obrigado, pastor Itamar. Muito bem observado em relação ao estudo e o acompanhamento destes alunos estudando a lição. E eu estou aqui com o pastor Luciano. Pastor Luciano,
Nós sabemos que a unidade é onde as coisas acontecem. Mas eu pergunto ao senhor, será que só na igreja deve acontecer esse movimento ou há algo mais que possa ser feito com os membros da unidade? Olá, pastor Charles e queridos diretores e professores. Antes de ir para esse ponto aí, me permita só, dentro ainda da ideia aqui da unidade de ação, tratar também da presença dos membros na unidade de ação. Houve toda essa campanha, né, de matricular todos os membros frequentes na unidade de ação, e agora eu creio que os professores precisam acompanhar essa presença também. E como a nossa temática é pastoreando unidades, eu acredito muito nesse papel de pastor, né? Por exemplo, quando a gente pega na Bíblia o pastor de ovelhas, ele conta as ovelhas, né? Como é que ele sabia que estava faltando uma? Ele contava. Então eu acredito, querido professor, que você precisa, né, cada sábado, ter essa atenção, né? Quem faltou, né? E aquele que faltou, quem vai buscá-lo, né? Quem vai fazer esse contato com ele? E esse pertencimento, esse senso, né, das pessoas sentirem que fazem parte realmente de um grupo que se importa, isso faz diferença. E além da reunião no sábado, como o senhor mencionou, a gente tem também a proposta que a unidade de ação, ela também viva como um pequeno grupo. Então seria muito importante que cada unidade de ação é importante que ela escolha um dia da semana, um momento da semana, onde eles vão se reunir em um outro local, né, de uma forma mais informal, de uma forma em que possam confraternizar um pouco mais, conhecer os familiares também dos que são membros, né, ali da unidade de ação. Então, aquela reunião no estilo PG faz muito bem e é a recomendação que nós temos, a orientação que nós temos do Ministério da Escola Sabatina é que cada unidade de ação também viva na forma de um pequeno grupo num outro momento da semana. Nós vemos a importância dos membros estarem conectados, não só aos sábados, mas também em outros momentos, sejam momentos sociais ou sejam momentos em pequenos grupos estudando a palavra de Deus, seja em casa, seja na casa de um amigo, seja, quem sabe, um ambiente mais social, mas é importante que a unidade, como o nome diz, vivamos em unidade. Pastor Itamar, dentro das unidades, além do diretor da escola sabatina, além do professor, que é muito importante, normalmente o professor ainda tem ali um associado, um auxiliar, temos também a secretária, mas dentro das unidades é importante que haja uma dupla especial. Que dupla é essa e qual a função dessa dupla? Bem, nesse momento, os diretores e professores, eles estarão checando a missão da unidade, que é a essência do discipulado, né? A razão de existir de todo crente. Então, a missão, ela é extremamente importante e ela precisa ser avaliada, precisa ser discutida, a unidade precisa ter um projeto de missão, ter um território de atuação, buscar, né, planejar projetos para alcançar esse território, esse local. E nesse contexto, é extremamente importante que nós tenhamos dentro da unidade duplas missionárias que estarão fazendo esse trabalho de visitação. Toda a unidade vai trabalhar, quem sabe fazendo pesquisa bíblica, levantando estudos bíblicos, mas nós teremos então a dupla missionária. E sempre uma pessoa mais experiente com a outra menos experiente para ir aprendendo. E nesse momento da reunião, os diretores e professores têm a oportunidade de avaliar isso. Eu tenho aqui uma placa, como já foi mencionada, mostrada aí no vídeo, mas essa placa é importante para essa avaliação. Então aqui estão os nomes dos instrutores bíblicos e das pessoas que estão recebendo estudos bíblicos. Então nessa hora é importante saber como é que estão os estudos bíblicos, quais foram os novos estudos bíblicos naquele último mês. Aqui também nós temos a avaliação das metas, como está o crescimento, né,
no discipulado da unidade, o envolvimento dos membros da unidade, e algo muito importante que deve ser feito nesse momento é a oração pelos instrutores bíblicos e pelos interessados. E é o momento de verificar se esse momento de oração está acontecendo, como está acontecendo, quem sabe compartilhar algumas experiências desse momento de oração. Então, esse é um momento muito importante na unidade e que precisa ser avaliado também nesse contexto da reunião. Ok, muito obrigado, pastor Itamar. Pastor Luciano, para que as duplas missionárias sejam efetivas e tenham sucesso e que possam ser avaliadas através do quadro, para que possam ser acompanhadas, né, precisamos ter interessados estudando a Bíblia. Onde buscar esses interessados? Quem são esses interessados? Como levantar interessados para que as duplas missionárias e a unidade esteja de fato em ação? Pastor Charles, essa é uma pergunta realmente muito importante e eu gostaria que cada professor, cada diretor de escola sabatina estabelecesse com a sua unidade de ação realmente um alvo de pessoas a serem alcançadas. E esse alvo, para se levantar esses interessados, é mais simples do que a gente imagina. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa informal aí na sua classe, nesse momento, perguntar quantos que estão aí, que foram batizados na Igreja Adventista um dia, vieram para a igreja através de um parente, de um amigo ou de um vizinho, você vai ver que são mais de 70%. Ou seja, aquele ditado que é muito dito na igreja, às vezes, né, que santo de casa não faz milagre, ele não é verdadeiro. Na secretaria a gente comprova que mais de 70% dos batismos ocorridos na igreja ou são de parentes, ou são de amigos, ou são de familiares, vizinhos ali. Então, ou seja, o maior número potencial de interessados que temos já fazem parte da nossa convivência. São pessoas que estão dentro da sua casa, são pessoas que moram perto da sua casa, são colegas de trabalho, colegas de escola. Então, o primeiro passo para tornar estas pessoas interessadas é a gente começar a fazer, como o pastor Itamar mencionou agora, né, essa intercessão por eles, essa oração por eles, para Deus nos dar sabedoria e a gente nos aproximar de maneira intencional dessas pessoas, né, entregando uma literatura, fazendo convite para uma refeição em casa, para participar de uma atividade, como a gente falou agora atrás, de um PG, né, mais social. Convida essa pessoa para vir, né, no grupo da escola sabatina, quando estão ali partilhando de uma refeição, fazendo uma atividade social, e isso vai conectando e vai levando. Uma outra maneira de levantar interessados também é verificar os interessados da Novo Tempo, que estão na área de atuação desta igreja. Uma outra maneira de levantar interessados é, por exemplo, se a unidade de ação resolver evangelizar um bairro ou uma rua da cidade, ou um determinado ou uma outra cidade. Então, ou seja, vai se fazer ali, por exemplo, pesquisas bíblicas, vai fazer ali alguns programas sociais e isso faz levantar interessados. E existe hoje, algumas igrejas estão fazendo, e acredito que é uma área que nós podemos crescer também, que é através das redes sociais. Eu já tenho visto alguns relatos bem interessantes de impulsionamento digital, aonde se levanta ali pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Google, por outros mecanismos ali interessados em estudar a Bíblia, e a igreja então pode atender essas pessoas. Ok, muito obrigado, pastor Luciano, muito bem colocado. Os interessados estão ao nosso redor, é o nosso próximo, né? Que nós precisamos olhar com carinho. Pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, pode ser um colega da escola. Eles estão ao nosso redor e nós precisamos ter esse olhar de compaixão para essas pessoas, para que então as duplas missionárias e toda a unidade possa se envolver. Pastor Itamar, o objetivo final é de alcançarmos discípulos fiéis, pessoas que em todas as áreas sejam fiéis ao Senhor. Como alcançar e como levar os nossos membros a serem fiéis ao Senhor? Bom, pastor Charles, dentro desse contexto da unidade, a fidelidade no crescimento espiritual, no discipulado, ela é extremamente importante. E ela faz parte das metas, né? Porque ela
mede o crescimento espiritual e é um termômetro muito importante da vida espiritual das pessoas. E por isso que a unidade também tem que tirar um tempinho para trabalhar esse tema, e para isso nós temos o projeto Dicas de Valor, que é um material que deve ser lido na unidade e discutido, e muitas lições importantes são tiradas ali, não é? Então, nesse momento, na avaliação, deve ser trabalhado com os professores, se em cada unidade esse projeto está acontecendo de fato. É um momento também de verificar se as ofertas missionárias na unidade, elas têm um alvo, e se está de fato alcançando esse alvo, qual a estratégia para alcançar o alvo das ofertas missionárias. Então, pastor Charles, esse momento é importante também, porque é aqui que acontece o pastoreio, é aqui onde é trabalhado a questão da visitação. Os professores estão visitando os alunos, o ancião responsável ali da unidade está visitando os alunos. Como foram essas visitas? É um momento de compartilhar ali experiências e incentivar para que no próximo mês mais visitas sejam feitas e todas as pessoas da unidade estejam sendo acompanhadas, pastoreadas e assim elas possam ter a oportunidade de crescer e se desenvolver espiritualmente. Muito obrigado, pastor Itamar. Ele destacou um ponto muito importante. A escola sabatina, historicamente falando, ela levanta recursos para atender as mais remotas áreas e localidades da igreja adventista no mundo inteiro. E quando nós somos fiéis ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, no pastoreio, no acompanhamento das pessoas, mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho ao redor do mundo. Por isso, ser um discípulo fiel é muito importante no contexto da escola sabatina e deve ser avaliado, deve ser verificado dentro das unidades e na classe dos professores apaixonados. A gente vai tratar ali de ter um planejamento intencional para poder alcançar os membros fiéis nas unidades. A classe dos professores apaixonados, ela deve acontecer, como nós já falamos aqui, pelo menos uma vez por mês. Pastor Itamar, qual é o período ideal para que aconteça a classe dos professores apaixonados? Essa classe, como você mencionou, ela acontece uma vez por mês e deve acontecer no último final de semana do mês e medindo assim, né, avaliando tudo o que aconteceu durante o mês e preparando os projetos do mês seguinte e também o projeto missionário do primeiro sábado do mês. Ok. Então, pastor Luciano, acontecendo a classe dos professores apaixonados no último final de semana do mês, vai ali haver um planejamento estratégico para ações do mês seguinte, avaliação, como o pastor Itamar falou, do mês anterior, mas no primeiro sábado de cada mês acontece algo muito especial na igreja. O que é que acontece lá na igreja que é tão importante que tenha essa reunião no último sábado do mês? Sim, pastor Charles e queridos diretores, professores, lembra que o primeiro sábado do mês ele deve estar realmente blindado para a ação missionária, que chamamos do sábado missionário. Nesse sábado, o sermão, a mensagem deve ser nessa direção e a gente não deve, assim, desprezar a importância de um sermão missionário, porque é através do sermão que a gente cria consciência coletiva na igreja da importância da ação missionária. Mas é muito importante que os professores, tendo participado desta reunião, já tenham elaborado a estratégia da ação que será realizada nesse sábado na parte da tarde. Inclusive, nós sugerimos que cada igreja possa fazer nesse sábado um junta-panela, para que, né, os irmãos já possam ficar por ali mesmo, aproveitam para se confraternizar e, fim do almoço, possam sair para a ação missionária. E lembrando que essa ação ela deve ser coordenada, né,
pelas unidades de ação, ou seja, então podem ser todas as unidades numa ação só, ou cada unidade pode ter ali já planejado qual ação missionária vai realizar nesse sábado à tarde. Mas é fundamental de que aconteça o sermão, a mensagem e a ação seguinte na parte da tarde do sábado. Ok, pastor Luciano, muito obrigado. Pastor Itamar, muito obrigado pela presença de vocês, pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito quando nós nos reunirmos aí agora na classe dos professores apaixonados para poder entendermos esta ação principal. Como eu disse, ela pode acontecer semanalmente, tem um propósito ali do ensino da lição, tem um propósito do crescimento do professor, mas esta mensal, ela é imprescindível que ela aconteça. Você não pode abrir mão dela. Ela vai te ajudar a avaliar o que já aconteceu e vai te ajudar a olhar para frente o que pode acontecer com a unidade, com os professores, para que o objetivo seja alcançado. O nosso sonho é ter em cada unidade 2 batismos ao longo do ano. Um batismo já acontecendo agora, na Semana Santa. E a Semana Santa deve ser o alvo para as duplas missionárias, deve ser o alvo para se levantar interessados, para que a gente consiga ter um momento muito gostoso de colheita, importante ali, junto aos nossos irmãos, junto às unidades, para que a igreja viva esse momento missionário. E assim, escola sabatina, ministério pessoal, vai trabalhando de mãos dadas para que nós possamos finalizar o evangelho que Cristo Jesus pediu a todos nós. Que Deus abençoe, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e que nós possamos ter um ano maravilhoso na presença do Senhor. Muito obrigado.